Opa, fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês 5 mangás onde o protagonista renasce ou é invocado para outro mundo. Eu já fiz um vídeo desse tipo, tá passando aí no card. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro mangá da lista é esse que está passando na tela. Começa a história mostrando um rapaz se perguntando onde está. Esse cara claramente é o nosso protagonista. Logo após descobrimos que seu nome é Kozuki-san. Vem essa mulher, chama nosso protagonista para ir a algum lugar e diz que ela vai responder as suas perguntas. Chegando lá, ele encontra uma mulher chamada Asura, que pergunta o que ele lembrava antes de chegar ali. Ele diz que foi atropelado por um automóvel e está atualmente morto. Ela diz que não era para ele estar ali e que sua alma não está estável. E que ele tem duas opções, ou reencarnar no seu próprio mundo ou ser invocado em um mundo diferente. Então ele escolhe ser invocado para não perder suas memórias. Passa um tempo e ele vai ser transportado para outro mundo, mas a Asura dá a ele uma cópia de seu olho esquerdo. Quando chega no novo mundo, ele acha que está em uma tempestade de areia, mas é atacado por um urso. Nesse momento ele conhece duas garotas que chamam de mestre. Ele pergunta por que de ser chamado assim, até que elas dizem ser criadas por Asura para servir ele, e fala para ele escolher uma das duas. Ele acaba por fim escolhendo as duas. Elas falam que antes de começar a viagem é para escolher o nome para elas, e ele dá o nome de Kouri para uma e Mitsuki para outra. Eles partem uma viagem e elas começam a explicar ao nosso protagonista como as coisas funcionam, coisas como a geografia do lugar e a classificação dos monstros. Elas meio que tiram Jokenpô ali pra ver quem vai com o nosso achar um lugar para eles passarem a noite. Até que a outra garota que ficou para trás voltasse com a sua montaria, um dragão. Ele até pergunta se está tudo bem usar um dragão como montaria, mas a Mitsuki diz que não há problema. Ele dá até uma volta com o dragão, depois percebe que o dragão consegue entendê-lo. Assim termina o primeiro capítulo. O protagonista pode parecer genérico, mas ele não é, ele parte pra cima mesmo. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, o mangá conta com 37 capítulos. Tanto a arte e a história é muito boa, na minha opinião. O segundo mangá da nossa lista é esse que está passando na tela. Começa a história mostrando um velho doente de cama. Ele ativa uma magia lá e diz ser a melhor magia de sua vida. Logo em seguida troca a cena e mostra nosso protagonista, que parece ter sido invocado em outro lugar. Logo em seguida o velho diz que eles estão dentro do sonho do nosso protagonista. O nosso prota começa a tirar com a cara dele falando que quer acordar logo. Então o velho começa a dizer toda a sua história e tudo o que aconteceu na sua vida. Então ele decidiu enviar seu espírito a outro mundo à procura de um herdeiro, que é o nosso prota. Mas nosso prota não quer nada disso e diz que não vai herdar nada. Só que o velho diz que é tarde demais para ele não querer, porque ele vai arrastar o prota à força para outro mundo e que quando ele acordar já vai ter chegado. Ele acorda e descobre que nada disso foi um sonho. Depois de forçar a casa toda, ele encontra uma carta que quase cega ele. É uma carta do velho falando que ele deixa 7 feitiços e explica quais feitiços são esses e o que eles fazem. O último feitiço, o velho explica que é o feitiço da criação. Daí nosso protagonista entende porque ele não queria que o feitiço fosse esquecido. O velho diz que uma pessoa normal tem 1 de magia, que é o normal para esse mundo. O velho tinha 1000, que já era considerado o mais forte do mundo. Só que o nosso protagonista tem 8 milhões em magia. Ou seja, ele é uma aberração cósmica. Ele tenta usar uma magia de criação lá, até surge vários círculos mágicos na sua cabeça e surge um tipo de um Google na sua mente. Então para ele criar magia é só baixar o arquivo, e o arquivo é mandado para a sua mente. Com um pouco de concentração ele consegue usar. Daí ele encontra uma magia lá para trazer o velho de volta à vida, e o velho acorda e pergunta se ele usou algum tipo de sacrifício de pessoas para trazê-lo de volta à vida. Mas o prota diz que não. O velho diz que está se sentindo estranho, então o prota pega o espelho e mostra como ele está agora. Ele se transformou num sapo. Esse é o resumo do capítulo 1. A arte não é o forte desse mangá, mas a comédia compensa. No momento desse vídeo o mangá já conta com 32 capítulos traduzidos. Recomendo demais vocês lerem. O terceiro mangá da lista é o que está passando na tela. Começa bem clichêzão, com o prota sendo invocado pela princesa em outro mundo junto de 4 colegas. Todo mundo fica ali sem entender nada. A princesa diz que sua majestade vai explicar o que está acontecendo. A primeira impressão que o protagonista tem do rei é que ele é uma pessoa egoísta. E o rei conta toda aquela história de rei demônio que precisa ser derrotado. O rei explica que o mundo é composto por 4 raças diferentes: os humanos, os homens bestas, os fantasmas e os demônios. O rei fala que essa é a terceira tentativa de invocar os heróis. Na primeira, uma de suas filhas morre, na segunda, outra de sua filha entra em coma, e finalmente na terceira dá certo. Nessa hora a impressão do rei para nosso protagonista cai mais ainda por ter usado suas filhas como sacrifícios.
Depois vem aquele clichê de tela de jogo. Se vocês quiserem um vídeo só com esse tema, comentem eu. Daí nosso protagonista se pronuncia dizendo que não é um herói, e sim um espectador inocente, pois quando os heróis foram invocados ele estava apenas por perto. Dá até uma bronca na princesa falando como ela vai arrumar isso. O herói até tenta falar com o nosso prota que está sendo super grosso com a princesa, mas ele dá um corte rápido que nem Tramontina, falando que o herói nunca falou com ele na escola e agora quer ser seu amiguinho. Ele pergunta pro rei se tem como levá-los de volta ao seu mundo, mas o rei diz que quem sabe essa magia provavelmente é o rei demônio, o que claramente é uma mentira. Eles até dizem que suas existências sumiram na Terra e que quando voltarem tudo volta ao normal. O prota acha que isso também é mentira. Ele fala que não liga já que não tem ninguém no mundo dele o esperando. Os 4 heróis dizem que vão ajudar o rei, mas o prota vai se mover por conta própria. O herói até tenta pará-lo, mas nosso protagonista não para. Então ele sai do castelo e vai para a rua. Ele fica pensando em um jeito de ganhar dinheiro, até que ele encontra com uma vidente e chama ele para ver seu futuro. Mas o prota fala que não tem dinheiro. Quando estava prestes a sair dali, a vidente fala que ele não é desse mundo. No momento desse vídeo, o mangá tem 69 capítulos traduzidos. A arte é muito boa, recomendo muito vocês lerem. O quarto mangá da nossa lista é esse que está na tela. Mostra o nosso protagonista lutando com um monstro que ele diz ser o último chefão. Os dois têm uma luta bem acirrada, mas como esperado, nosso protagonista vence e ganha um monte de conquistas. Esse mangá é estilo Sword Art Online, onde as pessoas ficam presas dentro do jogo e morrem na vida real se morrerem no jogo. Mas nesse o prota já consegue completar a última fase disponibilizada para fazer logout. Ele olha e fica vendo todos seus amigos saindo, mas quando ele aperta para sair aparece uma porta atrás dele. Ele até comenta que não era para ter nenhum evento a mais. Ele acha que algo não está certo e quando acorda percebe que não saiu do jogo e que o botão de logout sumiu e que sua lista de amigos também está vazia. Ele se acalma e olha seus status e percebe que os status são mais do que o dobro do limite, mas ele acaba se conformando. Como ele não tem nenhuma informação, ele usa uma de suas magias para ir para casa. E assim acaba o primeiro capítulo. Esse mangá já conta com mais de 70 capítulos traduzidos atualmente. A arte é muito boa, a história também, recomendo muito vocês lerem. O último mangá da nossa lista é esse que está na tela. Começa com o nosso protagonista Soma quebrando sua promessa de jogar com sua prima. Mostra ele lutando com um monstro em seu jogo. Ele explica que esse jogo é conhecido como Neko Mimi Neko e que ele está conectado a uma máquina de realidade virtual. Depois disso ele discute com sua prima por ele ficar jogando toda hora. Muda a cena e mostra sua prima indo chamá-lo, mas encontra 7 bolas laranjas dentro com estrelas, que é claramente uma referência a Dragon Ball. Depois ela encontra uma lâmpada mágica que diz ser um pote de curry. Esse mangá é cheio desses tipos de referência. Ela pega uma marreta e deseja que o prota vá para um mundo de jogos. E adivinha, ele é mandado para o jogo. Durante o caminho ele percebe que ficou tanto tempo nos jogos que não entende o sentimento das pessoas. Ele tenta abrir o menu, mas não consegue. Ele também acha que é um erro. Depois disso ele começa a falar que esse jogo é conhecido por seus muitos erros. Bom, ele não liga para nada disso e vai jogar o jogo. Ele parte para sua primeira missão, mas ele diz que está com uma estranha sensação, desde que o jogo resetou. Bom, ele vai para a missão de salvar o mercadante, mas tem um truque nessa missão, pois você acha que é para salvar a mulher dos homens lagartos, mas não. A verdade é o contrário, você tem que salvar os homens lagartos da mulher. Bom, quando ele começa a missão, ele estranha pois as expressões dos personagens são muito reais. Depois de começar a lutar com a mulher, que era para ser uma luta fácil, ele percebe que este mundo não é um jogo, e sim a vida real. Eu deixei esse por último por ter poucos capítulos, tem somente 3, então eu não posso falar muito sobre a história, mas a arte é sensacional. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se tem algum mangá nessa lista que você ainda não leu, deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima. Falou!